Em uma ofensiva relâmpago, o Talibã avançou sobre Cabul, capital do Afeganistão, anunciando ter tomado o palácio presidencial depois da fuga do presidente pró-ocidente Ashraf Ghani. Nesse vídeo, irei falar sobre a atual situação do Talibã no Afeganistão. Opa, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A última semana tem sido de intensos conflitos no Afeganistão. Em maio de 2020, o governo dos Estados Unidos anunciou a retirada das tropas restantes no país asiático. Com a movimentação, o grupo extremista Talibã iniciou uma série de ataques a diversas províncias do país, capturando todo o território afegão. Essa ofensiva levou governos de outros países a retirarem seus cidadãos do local, deixando aterrorizada uma população que viveu as políticas extremistas do Talibã, cuja trajetória está presente nas raízes da história afegã. Quase 20 anos depois da rendição do Talibã à campanha militar lançada pelos Estados Unidos e a Aliança do Norte, o grupo armado insurgente ameaça retomar o controle total do Afeganistão, considerado o santuário da rede terrorista Al-Qaeda. Nesse vídeo irei cobrir os pontos-chave para entender o que está acontecendo na região. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. O Talibã é um grupo fundamentalista que atua no Afeganistão, criado em 1994, nos escombros da ocupação do Afeganistão pela União Soviética. Com uma visão extremista da religião islâmica, a agremiação atua tanto de forma política quanto militar. O grupo armado se traduz como estudantes, sendo a tradução da língua Pashtun. Apesar do grupo ter nascido somente na década de 90, o contexto da sua criação é muito importante. O Talibã é ligado à etnia Pashto, majoritária do país e que participa ativamente da política local há séculos. Ahmed Shah Durrani, apontado como fundador do Estado afegão moderno, era Pashto, assim como boa parte de sua corte e dos exércitos que combateriam inimigos internos e estrangeiros ao longo dos séculos seguintes. Durante os séculos XIX e início do XX, os britânicos empreenderam 3 guerras contra o Afeganistão. Nelas, obtiveram apenas um sucesso, em 1880, e se retiraram em definitivo em 1919, depois de mais uma derrota graças às técnicas de guerrilha utilizadas pelos afegãos. Décadas depois, durante a Guerra Fria, o Afeganistão voltaria a ser invadido por uma potência estrangeira, a União Soviética. Em 1978, um violento golpe assassinou o presidente afegão Mohammad Daoud e as lideranças que assumiram o poder deram início a um plano radical de reformas, marcado pela centralização econômica, perseguição de adversários e um caráter anti-islâmico. Contudo, revoltas de milícias islâmicas colocavam em xeque o regime pró-Moscou e ameaçavam a integridade do Estado. Com isso, a União Soviética, temendo pela segurança de suas fronteiras e pela chegada de um governo hostil, invadiu o Afeganistão em dezembro de 1979. Neste conflito, a União Soviética e o governo do Afeganistão, de orientação marxista, enfrentaram milícias ligadas ao Paquistão e à Arábia Saudita. Esses grupos paramilitares, chamados de Mujahidins, tinham apoio logístico e treinamento dos Estados Unidos e da Inglaterra. Durante a invasão soviética do Afeganistão, o governo dos Estados Unidos, através da Operação Ciclone, armou os Mujahidins do Afeganistão, sendo uma das mais longas e caras operações da CIA já realizadas. Essa foi uma das chamadas guerras por procuração, comuns no embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que os dois países nunca entravam em conflito direto. No início dos anos 80, dinheiro vindo do Paquistão, e especificamente dos Estados Unidos, começou a chegar aos insurgentes, além de armas mais sofisticadas, como os lançadores de mísseis Stinger, que derrubaram dezenas de helicópteros soviéticos. Voluntários de todo o mundo receberam treinamento e armas. Entre eles estava Osama Bin Laden, o saudita que fundaria a rede Al-Qaeda. Os soviéticos saíram do Afeganistão em fevereiro de 1989, deixando o país arrasado. Entre as tropas que receberam treinamento, dinheiro e arma dos Estados Unidos estavam nomes como Mohamed Omar, Akhtar Mansur e Hibatullah Akhundzada. Os três são fundadores do Talibã,
que começou como um grupo de estudos do Islã. Em 1989, os Mujahedins, combatentes armados do Jihad, derrotaram as tropas da União Soviética no Afeganistão após uma década de guerra. Da fronteira do Afeganistão com o Paquistão, o Talibã, nascido em seminários religiosos fundamentalistas, prometia ordem e segurança em sua ofensiva para governar o país. Em 1994, com cerca de outros 50 estudantes, decidiu-se criar uma organização que militasse pelo endurecimento das leis do Afeganistão, segundo uma interpretação extremista da Sharia, Código de Conduta Islâmico. Com amplo apelo em escolas religiosas do Afeganistão e do Paquistão, em 1995, o Talibã já tinha cerca de 15 mil membros. Entre os posicionamentos de Omar estavam a oposição tanto à invasão soviética, que trouxe costumes ocidentalizados do Afeganistão, quanto às milícias que governavam partes do país após o conflito. Na época, diversas facções de mujahidins disputavam o vácuo de poder deixado pelos soviéticos em uma guerra civil que durou de 1992 a 1996. Na visão do Talibã, os conflitos geravam sofrimento ao povo afegão e aconteciam porque a população não seguia as interpretações mais rígidas da Sharia. Em 1996, a guerrilha tomou controle de Cabul, fundando o almejado Emirado Islâmico. A ideologia do grupo tem como elemento central o Pashtunwali, código que rege a vida dos pashtos, com valores como bravura, lealdade e o dever de proteger a própria cultura. O outro elemento é uma visão extremista do Islã, herdada de linhas de pensamento radicais das escolas religiosas. Em seu avanço, o Talibã estabeleceu um regime fundamentalista, na interpretação rigorosa da lei muçulmana. Dessa forma, os 5 anos de domínio do Talibã foram marcados por violações graves dos direitos humanos. O novo governo impôs castigos físicos, desde a pena de morte em praça pública até chicotadas ou amputação de membros por delitos menores. O grupo também retirou diversos direitos das mulheres, que foram obrigadas a não sair de casa e também a se cobrirem inteiramente com a burca, e as meninas foram proibidas de ir à escola depois dos 10 anos de idade. Minorias foram obrigadas a pagar taxas adicionais ou fugir para não serem levadas aos tribunais religiosos. Além disso, o Talibã erradicou toda a expressão cultural, como cinema, música, televisão e até mesmo arqueologia, destruindo, por exemplo, os Budas de Bamiyan em março de 2001. O regime se mantinha com o apoio do Paquistão e da Arábia Saudita e não parecia ceder às ameaças estrangeiras. Internamente, o Talibã conseguia conter avanços de grupos inimigos, como a Aliança do Norte, uma coalizão de milícias rivais nascidas após a queda de Cabul, principal rival do Talibã. Porém, a queda do grupo não viria de inimigos internos, e sim graças a um aliado. Desde 1995, o grupo abrigava a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, o saudita que adotou o jihadismo como estilo de vida após a invasão soviética. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram os ataques às Torres Gêmeas, que deixaram cerca de 3 mil mortos. Washington culpou a rede terrorista Al-Qaeda, nascida no final dos anos 80 e liderada por Osama Bin Laden. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. O Talibã recebeu um ultimato para entregar as lideranças da Al-Qaeda, assim como Mullah Omar. Dessa forma, o governo do presidente republicano George W. Bush declarou guerra ao terrorismo e seus santuários, incluindo o Afeganistão do Talibã, onde Bin Laden teria encontrado refúgio. Em outubro de 2001, os Estados Unidos lançaram a Operação Liberdade Duradoura contra as forças do Talibã, em conjunto com a Aliança do Norte, iniciando a Guerra do Afeganistão. Os fundamentalistas do Talibã se renderam em Kunduz, na fronteira com o Tajiquistão, em apenas 2 meses. No entanto, a invasão das tropas norte-americanas não encontrou o paradeiro de Bin Laden ou de Omar. Após a invasão dos Estados Unidos, o Talibã passou a organizar uma insurgência similar à vista contra os britânicos e os soviéticos, anteriormente citados no vídeo. Um conflito que deveria durar meses ou alguns anos se arrastou por 2 décadas, ao custo de trilhões de dólares e centenas de milhares de vidas. O Talibã admitiu em 2015 que o Mullah Omar havia morrido 2 anos antes.
O Mullah Mansur, seu sucessor, foi atingido por um ataque aéreo dos Estados Unidos em 2016. Mawali Hibatullah é o atual líder do Talibã. Bin Laden foi encontrado e morto pelas forças especiais dos Estados Unidos em maio de 2011, na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Após a vitória das tropas norte-americanas e durante a fase de transição para um governo afegão sob padrões democráticos, o Talibã manteve sua zona de influência nas áreas do interior e da fronteira com o Paquistão. O grupo fundamentalista, na prática, não se rendeu e reposicionou seus membros em áreas montanhosas e de difícil acesso ou fora do país. Os talibãs têm mantido estratégias diferentes, desde o avanço gradual de seus milicianos em uma guerra de guerrilha tradicional, até ataques terroristas contra as forças de segurança locais. Na rotina de violência do Talibã estão os tiros contra a menina Malala Yousafzai, em Migora, em outubro de 2012. Por levantar sua voz na internet em defesa da educação das garotas. Outro episódio foi o atentado em Peshawar, no território paquistanês, contra uma escola em dezembro de 2014, com 156 mortos. No entanto, a chegada do Estado Islâmico ao Afeganistão complicou o trabalho das autoridades para apontar os responsáveis pelos atentados terroristas nos últimos anos. O Talibã costuma assumir a responsabilidade por seus ataques por meio de seu principal porta-voz na mídia social, Zabihullah Mujahid. Em dezembro de 2014, 13 anos após o início da guerra, Barack Obama declarou o fim das principais operações de combate no Afeganistão. O presidente democrata, que aumentou o número de soldados norte-americanos no território para quase 100 mil, optou por concentrar os esforços de suas tropas no treinamento e na transferência de responsabilidades de segurança para as forças afegãs, para poder encerrar a ação dos Estados Unidos no Afeganistão. Seu sucessor no cargo, Donald Trump, apesar de defender o retorno dos soldados, finalmente concordou em manter o contingente no Afeganistão até que a situação do conflito permitisse. No entanto, em fevereiro de 2020, no âmbito das negociações de paz em Doha, no Qatar, Trump acertou com o Talibã que retiraria as tropas do país em 14 meses. Em abril de 2021, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que removeria as tropas em uma retirada que começou em maio e que deverá ser concluída até 11 de setembro, data em que serão cumpridas 2 décadas desde os ataques terroristas às Torres Gêmeas. Em maio, o Talibã iniciou uma ofensiva para estender a sua área de controle no sul, norte e na franja oeste do Afeganistão, com uma estratégia de desgaste das capitais das 34 províncias do país em direção a grandes cidades, como Herat, Kandahar e Kunduz. Embora os serviços de inteligência dos Estados Unidos tenham estimado que o país poderia cair nas mãos do Talibã 6 meses após a retirada das tropas estrangeiras, essas mesmas fontes agora acreditam que Cabul poderá ser controlada pelo Talibã dentro de 90 dias. Somente entre julho e agosto de 2021, 1.000 civis perderam a vida na violência desencadeada na ofensiva do Talibã, segundo dados da ONU. A volta do Talibã ao poder no Afeganistão tem causado muito medo das mulheres afegãs, devido à diminuição dos direitos conquistados ao longo dos últimos 20 anos. Além disso, cerca de 250 mil pessoas fugiram de suas casas desde maio, gerando cenas inacreditáveis, com afegãos desesperados para fugir do país. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!